Olá, pessoal. Vamos ler hoje o capítulo 10 do livro Saúde Integral, do pastor Jorge Bisoni. Esse capítulo 10 também vamos dividi-lo em 3 vídeos. O título dele é O Descanso, um presente divino para o corpo e a alma. O descanso é um dom divino para nos fazer mais fortes e mais próximos dele. Você já se perguntou de onde veio a ideia do descanso? Não foi de um coach de produtividade ou de um especialista em bem-estar. Foi de Deus. Em Gênesis capítulo 2, do verso 2 ao 3, a Bíblia diz que após criar o universo, céu, terra, mares, estrelas, tudo, Deus descansou no 7º dia e o abençoou. Mas espera aí. Será que Deus, que nunca se cansa, que não se desmaia, nem se fatiga, Isaías 40, 28, precisava mesmo de uma pausa? Claro que não. Ele descansou para nos ensinar, seus filhos, que nós, como nossos corpos e mentes limitados, precisamos parar para recarregar. O descanso é um presente divino, um lembrete de que não somos máquinas, mas seres criados para viver em equilíbrio. No ministério, onde a paixão por servir pode nos levar a ignorar o cansaço. Essa lição é vital. Pense em Robert Murray, o pastor escocês do século XIX, que aos 29 anos se esgotou e disse: matei o cavalo e não posso mais levar a mensagem. Ele não foi o único. Pastores históricos como Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, enfrentaram crises de saúde por excesso de trabalho, aprendendo tarde demais a importância de pausas. John Wesley, que pregava incansavelmente, também descobriu que cuidar do corpo era parte de servir a Deus. Esses gigantes da fé nos mostram que o descanso não é fraqueza, mas obediência. Quantas vezes você já se pegou correndo sem parar, achando que parar é perder tempo? Eu já. Mas Deus nos chama a confiar nele, a descansar como ele nos ensinou, para que possamos servir com saúde e alegria. Neste capítulo, vamos conversar sobre como o descanso é um ato de fé, uma forma de honrar o Senhor e viver a missão que ele nos confiou. Que tal descobrir como parar para poder te levar mais longe? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Tais palavras de Jesus ressoam como um convite amoroso que atravessa os séculos. Elas nos chamam a parar, a respirar, a encontrar alívio em meio às tormentas da vida. Como pastores, líderes, ministros do Senhor, muitas vezes por amor à obra passamos dos nossos limites. O cuidado com as ovelhas, as demandas do ministério, as lutas pessoais. Mas aqui está o Mestre, estendendo as mãos, prometendo descanso. Eu já senti esse cansaço e certamente os senhores também. Hoje quero caminhar com vocês por essa verdade transformadora. O repouso não é apenas uma pausa, mas um presente sagrado que renova nosso corpo, nossa mente e nossa alma para o serviço. Vamos juntos descobrir como ele nos restaura e nos prepara para viver o chamado com alegria e vigor? Os benefícios do descanso. Cuidando do templo do Espírito Santo. O descanso é como um rio de vida que Deus faz correr em nós. Quando dormimos bem, nosso corpo se alinha ao plano do Criador. Os hormônios, como o cortisol, responsável por nos manter despertos, atentos e prontos para enfrentar os desafios do dia a dia, e a melatonina, que regula o início do sono e prepara o corpo para o descanso, entram em harmonia quando respeitamos os ritmos naturais do organismo, como o ciclo claro e escuro, e hábitos saudáveis de sono e atividade. Nosso sistema imunológico ganha força, as inflamações se acalmam e os músculos exaustos de um dia de trabalho recebem o cuidado que merecem. Isso é mais que ciência, é a sabedoria divina cuidando de nós. A fadiga crônica, as doenças cardíacas e até o diabetes recuam quando honramos esse princípio.
E o que dizer da nossa mente? Já notei em mim e em tantos irmãos como uma noite bem dormida ilumina os pensamentos e aquieta o coração. O estresse que nos aperta diminui, a ansiedade que nos inquieta se dissipa e o risco de depressão se afasta. Estudos recentes acendem um alerta importante. Pessoas que dormem menos de 7 horas por noite têm muito risco, 33% maior, de desenvolver doenças cardiovasculares, 20% maior de diabetes tipo 2 e 15% maior de Alzheimer. A privação de sono não afeta apenas o descanso, mas desequilibra profundamente o sistema neuroendócrino, especialmente a produção de cortisol, o hormônio responsável por nos manter em estado de vigília, energia e prontidão ao longo do dia. Quando o sono é insuficiente ou irregular, o eixo hipotálamo-hipófise adrenal sofre desregulação, levando a um quadro de hipocortisolismo funcional, especialmente nas manhãs. Isso se manifesta por sintomas como fadiga persistente, baixa tolerância ao estresse, dificuldade de concentração, quedas na imunidade, sensação de desânimo constante e até alterações no metabolismo, como aumento do peso e resistência à insulina. A falta de sono compromete não apenas a disposição física e mental, mas todo o equilíbrio hormonal necessário para uma vida saudável e produtiva. Nós que guiamos outros precisamos dessas 7 a 9 horas de repouso. É um ato de fé e um investimento em nossa capacidade de servir com clareza e amor. A palavra de Deus, nosso farol eterno, nos ensina isso desde o início. Vamos olhar junto alguns versículos que iluminam este caminho. Em Gênesis capítulo 2, do verso 2 ao 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aqui, o Senhor não descansou por exaustão. Como já fora dito, ele é infinito, mas para nos mostrar um padrão, santificar o repouso é torná-lo parte do ritmo da criação. Ele nos diz: eu parei, contemplei e vocês também podem. É um modelo de equilíbrio para nossas vidas. Já em Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao 10, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Esse mandamento é um presente de Deus, não uma regra pesada. Hoje, como cristãos, entendemos que o verdadeiro descanso está em Cristo, nosso sábado vivo. Hebreus 4, verso 9 e 10. Que nos dá paz e renovo. O foco aqui não é o dia específico, mas a lição que Deus quer nos ensinar. Precisamos de pausas. Ele sabe que sem descansar, nos desgastamos física e espiritualmente. Parar é um lembrete de que somos humanos, não máquinas, e de que nosso bem-estar é precioso para aquele que nos criou. Outro texto é Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não apenas fala de descanso físico, mas de um alívio profundo e espiritual. Ele nos convida a confiar, a entregar os fardos e a encontrar paz nele. Que promessa preciosa para nós, que tantas vezes carregamos mais do que podemos suportar. O próprio Jesus disse em Marcos 4:38, e ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? Imaginem a cena. O barco sacolejando na tempestade, os discípulos em pânico e Jesus dormindo. Que confiança no Pai, que cuidado consigo mesmo. Ele nos ensina que descansar, mesmo no caos, é um ato de fé. Mais do que uma
Mas o que me chama a atenção maior aqui é que o nosso Senhor Jesus, em carne, quando cansado, não insistia em permanecer acordado pelo ativismo ministerial. E quanto de nós não incorremos nesse erro de querer ser mais ativo do que o próprio Jesus, respeitando o ritmo que Deus nos deu. Cada um de nós é uma obra única do Criador, com um ritmo próprio. Já vi isso no dia a dia, uma esposa cheia de vigor, próspera em 1000 tarefas, enquanto o marido mais calmo floresce na quietude, e é exatamente o que acontece aqui em casa. E se tenta correr no passo dela, logo percebo um descompasso em relação ao ritmo que Deus preparou para que eu me movesse. Em contrapartida, quando tento forçá-la a parar, ela fica inquieta. Honrar essas diferenças é sabedoria divina. Forçar o corpo além dos seus limites naturais pode elevar os níveis de cortisol em até 30%, segundo Mayo Clinic 2024. O que ao longo do tempo resulta em um enfraquecimento físico e imunológico estimado em 20%. Esse excesso de cortisol, quando crônico, desgasta o organismo, compromete a recuperação muscular, prejudica o sono e eleva o risco de doenças. Em contrapartida, respeitar os ritmos biológicos com descanso adequado, alimentação equilibrada e atividade física moderada pode aumentar a produtividade em até 18%, conforme os dados da Universidade de Michigan. Ou seja, trabalhar com o corpo e não contra ele é uma chave essencial para a saúde, desempenho e longevidade. Vejam, Jacó em Gênesis capítulo 33, do verso 13 ao 14. Disse, porém, Jacó, meu senhor, sabe que os meninos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de cria. Se as fatigarem por um dia, todo o rebanho morrerá. Para o meu senhor adiante de seu servo, passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei guiando-me pelo passo do gado que está adiante de mim e pelo passo dos meninos. Jacó recusou-se a apressar-se com Esaú, protegendo os seus. Ele entendeu que o ritmo frenético não era para todos, não mesmo. Nosso corpo e nossa alma dirão obrigado. Não sabote suas férias, um chamado à renovação. O excesso de trabalho é um ladrão silencioso e vil. A cultura da exaustão tem cobrado um preço altíssimo. No Japão, o fenômeno conhecido como karoshi, morte por excesso de trabalho, tirou a vida de 2.000 pessoas em 2023. Em escala global, a Organização Mundial de Saúde 2024 estimou que 850.000 mortes por ano estão diretamente relacionadas à sobrecarga laboral e ao estresse crônico. Não é apenas uma questão de agenda lotada, mas de um estilo de vida que nos distancia da saúde, da família e até de Deus. Nos Estados Unidos, 42% das pessoas sequer tiram férias, segundo a American Associação de Psicologia, como se descansar fosse um luxo ou um sinal de fraqueza. Estamos adoecendo física, emocional e espiritualmente e chamando isso de produtividade. Nós que servimos ao Senhor não estamos imunes. Vender dias de descanso pode parecer zelo, mas é um risco. Tony Cook, em Qualificados, chama isso de assassino de ministério. Sem pausas, nosso espírito definha, nossa mente se turva e o burnout nos espreita. Deus nos quer plenos. Veja 3 dicas para férias que restauram. Desconectem-se, desliguem notificações, configurem um aviso de ausência. O descaso exige foco total em si e em Deus. Planejem simplicidade, caminhem na natureza, leiam algo que edifique, cozinhem com quem amam. É o equilíbrio que recarrega. Estabeleçam limites, diga não a extras nesse tempo, protejam esse espaço sagrado. O descanso é um dom divino para nos fazer mais fortes e mais próximo dele, que possamos recebê-lo com gratidão, cuidando do corpo e da alma que ele nos confiou.
Experimentem essas práticas e me digam como se sentem. Creio que o Espírito nos guiará a uma vida mais plena para gloriá-la, aliás, para a glória do nosso Salvador. Saúde mental, um chamado ao equilíbrio e à transformação. Por fim, quero tratar de um assunto tão falado e ainda não tratado com tamanho preconceito no meio cristão. A saúde mental, então, me coloca ao vosso lado para explorarmos juntos esse tema que pulsa no coração da nossa existência como ministros do Evangelho e filhos amados de Deus. Nós que fomos chamados a ser luz e sal, precisamos compreender que esse chamado não se cumpre plenamente se nossa mente estiver em desordem ou nosso coração sobrecarregado. Como pastor, eu sei o quanto as pressões do ministério e da vida podem nos abalar, mas também sei e vos asseguro que o Senhor nos oferece caminhos para encontrar equilíbrio e renovação, pois eu mesmo provei e vi o socorro divino em manifestação em minha vida e de muitos. Vamos, pois, caminhar por essa jornada com o coração aberto, como discípulos que recebem instrução de um mentor amoroso, desejoso de nos ver florescer em plenitude. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.